Ô, bebê, daqui a pouco, ó, agora é 6 da manhã, mas daqui a pouco é meio-dia, você vai, ó, pra gelada. Deixa o like, se inscreva, só não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento dos estúdios Apollo 9, afinal de contas é lá que você vai gravar seu podcast, meu amigo. É lá que você vai dar suas aulas pros seus colaboradores e é lá também que você vai fazer o seu curso para vender na internet. Você sabe, o Hotmart é uma ferramenta interessante e os estúdios Apollo 9 é a ferramenta perfeita. Nós vamos gravar tudo, deixar pronto para você. E lá também nós temos uma agência de marketing para divulgar todos os seus vídeos. Entra em contato agora mesmo, o link está na descrição, é só acessar Estúdios Apollo 9. É, meu amigo, a Go Life Saúde simplesmente é a melhor assistência à saúde do mercado. São R$ 1.200 em reembolso e em medicamento. Nós temos telemedicina, ou seja, consultas online ilimitadas, faz quantas você quiser. Auxílio exame e auxílio consulta por nossa conta. Entra em contato agora, por nossa conta não, perdão, com coparticipativo. Entra em contato agora mesmo, o link está na descrição. Aqui você tem plano individual e plano família. A melhor assistência à saúde do mercado, eu te garanto, é a Go Life. Não se esqueça, Limpa Nome SA. Se o nome tá sujo, você tá sem crédito no mercado, volte a ter crédito, fale com a gente. Afinal de contas, na Limpa Nome SA eu vou entrar com uma medida e vou tirar o seu nome do SPC Serasa Boa Vista. E meu amigo, eu garanto a funcionabilidade de tudo. Não tem cambalache, não tem jeitinho brasileiro, é tudo dentro da lei. E o preço, desse tamaninho. Pra você ter o nome limpo, pode nos procurar. É Limpa Nome SA. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil. E aqui a adesão é zero. Os 3 primeiros meses, se você vir de uma outra proteção veicular ou de uma outra seguradora, você tem 50% de desconto. E aqui na Carvisa ainda, eu tenho proteção contra furto e roubo, contra acidentes, proteção contra acidente contra terceiros, incêndio, perda total, proteção para vidro, chaveiro, rastreamento, carro reserva, auxílio combustível. E lembre bem, a assistência é 24 horas em todo o território nacional. A Importadora Elétrica Brasil entrega desde 1957 o que existe de melhor no mercado. Afinal de contas, os motores WEG estão aí e são provas, são nossos parceiros há décadas. Mas se você está procurando componentes e materiais elétricos com 40% de desconto mais frete, eu também tenho. Se você está buscando o Mercado Livre para você fazer a compra, nós somos líderes por lá, pode procurar. E meu amigo, ofertas exclusivas você só encontra aqui. Eu parcelo de 12 vezes para você. Importadora Elétrica, Brasília. Bom, bora falar de Galo, bora começar falando dos times vão quebrar. Essa é a sensação que passa no futebol. É isso que estão dizendo. Bom, vamos escutar esse áudio interessantíssimo de um podcast falando sobre isso. Olha só. Bolha, né? Até na entrevista do Estadão que a gente citou aqui, você falou que a bolha em determinado momento vai estourar. O que é o estourar da bolha? E quando, se ele vier a acontecer. Quando ou caso aconteça, o que isso pode trazer de prejuízos para o futebol brasileiro? Estourar significa você perder receitas e ficar com os custos pendurados ali, né? Com dívidas e tudo mais. Então, vamos imaginar que do dia para a noite não pode mais ter site de aposta patrocinando clube de futebol. Você destrói o futebol. É claro que na Europa isso aconteceu em alguns países, foi fazendo faseado, de uma forma faseada. A gente está no Brasil, né? Pode sair uma lei qualquer no Congresso que fala amanhã já não pode mais. Até entrar na justiça, até resolver isso daqui, o clube já perdeu receita. Então, mas mesmo que não aconteça, mas que você reduza pela metade, já vai ser um trabalho imenso, porque é um problema imenso, porque os clubes se ancoraram nas casas de aposta e pararam de fazer os relacionamentos com outras marcas, outros mercados, para trazer essas marcas e garantir essa sustentabilidade. É óbvio que isso vai em algum momento adequar. Ninguém se preparou para isso até agora. Então, se você tiver algum problema, tem outra questão, né? Tem uma regulamentação, tem uma discussão na FIFA sobre negociação de atleta, né? Quantos clubes estão preparados para isso? Se em algum momento você tiver uma mudança, uma quebra do modelo de negociação de jogador. E isso vem a travar o acesso a dinheiro formando e vendendo. Então, assim, tudo isso a gente precisa imaginar que o risco é você perder receitas e ficar com custos de 2, 3, 4 anos de salário, de dívida a pagar com o clube. E aí o reflexo disso tudo vai ser um problema generalizado de perda de confiança e de credibilidade, né? Clubes que não pagam salário, que não pagam encargos, que aumentam as dívidas. Enfim, tudo que nós vimos ali nos anos 2000, meados dos anos 2000, que foi melhorando com o tempo, né? As análises que eu faço há tanto tempo, é perceptível uma evolução. Aquilo que a gente vinha vendo como uma evolução, você corre o risco hoje de olhar os números de 2024 e 2025 e ver clubes praticamente com uma condição insolúvel. Assim, você não vai ter
você não vai ter capacidade de pagar dívida, você vai começar a travar os clubes. Então, o risco de estouro dessa bolha é deixar os clubes numa situação tal que eles não sejam capazes de contratar jogador, de manter elencos. Vamos lá, a gente não está falando aqui do Corinthians deixar de faturar 1 bi e faturar 200 milhões de reais. Não, mas deixar de faturar 1 bi e passar a voltar a faturar 800, com uma folha calculada e com dívidas que deveriam ser servidas por esse 1 bi. Então, se isso acontece em cadeia, você tem um problema geral no sistema. Então, esse é o risco, né? E acho que voltando um pouco no tempo aqui, né, você falou do começo dos anos 2000, a gente, né, não viu do ponto de vista sistêmico isso acontecer em sentido amplo com os 20 clubes da Série A, mas a gente viu casos pontuais em que houve um processo inflacionário ali de gasto, né, despesas contratadas dentro de clubes lá como o Flamengo com ISL, Grêmio com ISL, o Corinthians nos dois períodos ali, né, primeiro com Hicks Mills, depois com MSI, né, e o Marcelo tá fazendo que sim aqui do meu lado, porque o Corinthians é o melhor exemplo disso, né? Uma vez que você passou por 2 ciclos, a despesa contratada alta, o investidor sai, o dinheiro sai, né? Porque, trazendo, por exemplo, que o César deu, a capacidade financeira daquele clube diminui, nesse caso aqui que a gente está debatendo, se a empresa de aposta desaparecer do dia para a noite, você tem uma dificuldade muito grande de manter o elenco, de pagar salário em dia, competitividade esportiva é afetada, os jogadores vão começar a ir embora e pode chegar um rebaixamento. Foi o que aconteceu com o Corinthians lá em 2007, né? A MSI chegou em 2005, 2006 começou ali a desfazer a parceria, sai realmente em 2006, 2007 cai. Bom, eu vou te passar mais um trecho no vídeo do almoço de hoje, mas a parada ela é tão clara e tão óbvia que só não enxerga quem não quer. Meu velho, é o seguinte, o Atlético passou por isso, eu vou te mostrar. O Atlético sempre operou endividado. Quando o Menin pôs dinheiro no Atlético, quando ele colocou dinheiro, existia toda uma estratégia. E quando ele faz isso, o que foi dito para ele, para Ernest Young? Olha, você tem 2 caminhos. Um caminho que você tem é pagar todas as dívidas, resolver o problema, que é o que acabou virando a SAF. E o outro caminho é o seguinte, ele é um caminho de 10, 12 anos. Esse caminho você vai ter que diminuir tudo, ir trabalhando devagarzinho, dacando em todo mundo e pagando aos poucos. E com a massa que você tem de torcedor, você vai diminuir o tamanho de sua torcida. Se você tem 10, você vai cair para 8. E aí se organizou a casa e aí você tenta subir. Qual que é o problema? Tá vindo uma lei chamada SAF, que um monte de gente vai ser comprado, tá vindo também novos players no mercado para investir diretamente nos clubes, caso do São Paulo, caso de outras equipes, e tá vindo também uma mudança estrutural no futebol, por causa da internet, a internet é muito rápida, então o cara deixa de torcer para você muito rápido e passa a torcer para outro. Eu falo das crianças, não do torcedor mais velho como a gente. Bom, dito isso, o Rubens Menin adotou a seguinte estratégia, ele pôs o dinheiro para o quê? Para o time voltar a operar lá em cima, disputando títulos, para assim, tudo isso que estava defasado, que é patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, tudo isso ele conseguiu colocar para cima. Tudo isso ele conseguiu fazer. Ele conseguiu 4 pilares. Vamos lá. Sócio-torcedor hoje, valor de mais de 100 mil. Bilheteria é o ingresso mais caro. Patrocinadores, são muito mais patrocinadores. E pessoas virando atleticana estão. Qual que é o último patamar que o Menin ainda não conseguiu? E isso é o mais difícil. Porque esse aqui parece ser difícil, mas não é não. É só você ganhar e você ter um cara igual o Hulk no time. Esse daqui é o papel mais difícil. Esse aqui é o mais difícil de todo. Sabe o que é? Você conseguir criar uma categoria de base que ela venda o tempo todo, como algumas equipes têm. E nós estamos longe, mas longe de ter, porque ainda não temos nem condições de gastar o que é necessário. E todas essas equipes, hoje, como Vasco, Atlético, Cruzeiro, o próprio São Paulo, que está mega endividado, se eles não conseguirem corrigir a rota, e agora, pelo menos o Atlético está nesse caminho, né, muito bom, muito bacana. Cruzeiro nós vamos assistir para ver se ele vai conseguir atingir esses pilares que ele não atingiu, né? Nós já conseguimos atingir. Se o Atlético conseguir começar a ter retornos de sua categoria de base, aí, meu amigo, aí sim, aí nós temos a explosão, aí nós temos a mudança real do paradigma atleticano. Porque, gente, são paradigmas mesmo. Para você pegar uma torcida, exemplo, que é do São Paulo, o Galo tem 10 milhões, São Paulo tem 18. Do São Paulo não, do Palmeiras, que tem 18. E você alcançar 18, você aumentar 80% da sua torcida, são pelo menos 20 anos, 30 anos. Então você tem que ser super econômico no gasto financeiro, super eficiente no seu gasto financeiro, você tem que ser super eficiente com contratações, com categoria de base, com tudo. Porque, obviamente, existe o canal do Rap Show, que aí vamos brincar aqui, eu recebo 100 mil de patrocínio da Coca-Cola. Pô, mas existe o canal do Nicola, e o dele é 1 milhão.
Aí eu vou concorrer com as luzes, com isso, com aquilo, é difícil. O cara consegue fazer um trabalho muito maior. Ele consegue ter muito mais coisas pra poder soltar, pra poder depender, pra poder criar relacionamento. Porque relacionamento também é dinheiro. Não é só contatinho, não. Então, tudo isso envolve muita grana. Por isso que eu acho que aqui, ó, a nossa instituição tá no caminho certo. Que nós estamos com uns caras que são bilionários, que eles criaram negócios que não eram do tamanho que são e explodiram. Então, os caras sabem fazer. Bom, vamos falar de Alan Franco, que tá renovando. Notícia maravilhosa. No encontro do Siga, o Weber falou que só não está no papel, mas já está renovado, já estão resolvendo. E aí eu pude apurar que a renovação do contrato do Alan Franco será por mais 2 anos, isso mesmo, pelo menos foi o que me passaram. Estão tentando pôr 3, mas parece que não vai dar certo. Vai ser 2 anos, então o contrato dele que acabaria no final de 25 vai acabar no final de 27. Acaba que, se você imaginar, são 3 anos, né? Porque tá praticamente no início do ano. Então ele renovaria até o final, até 31/12/2027. Hoje ele tem 26, ele faz 27 esse ano, 28, ele teria 29 anos apenas no Galo. Ainda naquela idade top pra jogar bola. O Alan Franco conseguiu ir muito bem. Alan Franco que teve uma passagem um pouco tortuosa no Galo, né, gente? A gente sabe disso. Olha, ele chega do Independente no Galo em julho de 2020, aí em 2022 nós emprestamos ele pro Charlotte, no Charlotte ele não fixa e volta pro Galo, aí nós emprestamos ele no meio do ano, no próprio 2022 pro Tajeres, aí ele fica no Tajeres até o meio de 2023, 1 ano de Tajeres, volta e aí pronto. Aí ele vai entrando devagarzinho com o Filipão, com o Milito ele assume de vez e com o Cuca mais do que de vez. Alan Franco, excelente jogador, seleção, ainda joga de lateral, tá? Se você necessitar que ele jogue na lateral, ele joga na lateral. Pra mim, uma contratação e uma renovação formidável. E vou usar essas palavras mesmo. Uma renovação formidável. Rap, você acha que o Atlético deveria dar mais tempo? Não, acho que não. Acho que, como eu acabei de dizer, você tem aqui quase 1 ano inteiro, mais 2 anos, tá excelente a renovação, uma renovação que vai ajudar o Atlético, que vai ajudar o Alan Franco, as coisas estão caminhando bem dentro do Galo, o meu sentimento pelo menos é esse. Bom, vamos falar de elenco desequilibrado. Eu venho contando pra vocês que, na minha opinião, o elenco reserva do Atlético, o time titular é muito bom, mas o elenco ainda não. O elenco precisa e necessita de reforços, vem batendo nessa tecla muito. Pra mim, 4, um zagueiro, mas aí zagueiro não tem jeito, mas um volante, um meia armador e um ponto esquerda, mínimo, porque eu acho que o João Marcelo dá conta de fazer lá na frente. E eu não tô sozinho nessa, não. Olha o que o pessoal da 98 falou. Jogos do Atlético a partir da estreia no Campeonato Brasileiro, Gilbert. E não serão poucos jogos, tá? Serão 20 jogos em 74 dias. Ou seja, 2 jogos por semana. Semana com 7 dias, 3 dias e meio aí a diferença entre cada jogo. Na média, evidentemente, vai ter jogo que vai ter menos tempo entre eles, outros que vai ter mais tempo, mas enfim. São 2 jogos pela Copa do Brasil, pela terceira fase da Copa do Brasil, 6 jogos pela fase de grupos da Copa Sul-Americana e 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Gilbert Campos, aí entra aquilo que o Cuca falou, de precisar de elenco para conseguir dosar a carga de alguns atletas, né? Perfeito, Iguinho, e por isso, né, a insistência em falar que precisa estar satisfeito com o elenco, isso ele sempre fala, frisa, e de fato não tem como não estar, né, o elenco é bom, mas precisa de ajustes, precisa de um pouquinho mais de qualidade, num banco que já melhorou demais em relação ao ano passado. Tô com o Cuca, e gente, e quando eu acho que o Cuca, e todos nós aqui falamos sobre ajuste em meio campo, talvez sistema defensivo, mais um jogador ali e um atacante, especialmente se o Davidson for negociado, a gente tá falando em um elenco para brigar por títulos, tá? Porque o elenco de hoje, ele é um elenco que vai competir bem, mas para brigar por títulos precisa sim desses ajustes. Títulos importantes, brigar títulos... em 2 frentes. Você concorda com isso que o pessoal tá falando que o Cuca quer, Gilbert, de um volante, um meio e um atacante? É isso mesmo? O meia e o atacante eu não tenho dúvida. Especialmente o meia criativo, né? Para jogar ali, para dividir a responsabilidade com o Scarpa. Enfim... Eu não tenho dúvida. Atacante até porque, né, o Davidson mas tá em atacante vias, o quê? Centroavante? Centroavante. Beiradinho? Não, eu acho que um homem diferente, né? Um atacante de área. Para ser o jogador que vai entrar quando o Hulk não estiver jogando. Cara, o negócio é o seguinte, quando eles falam que quando tiver saído, o Atlético vai ter reposição. Então, assim, eu tô contando um atacante de beirada sem contar a saída do Davidson. Mas de beirada sair tem que ter reposição. Mas de beirada já porque tem. O Alisson saiu, quem Você tem Júnior Santos, você tem o Rony e você tem o Coelho.
Sim, além do Pelécios que você fala, né? Pelécios. Então tem pelo menos 4 que atuam. Saiu o Alisson agora, né? O Alisson saiu, mas você tem 4 jogadores. Eu acho que se sai o Davidson fica mais difícil, né? Porque centroavante. Se o Hulk não joga, você tem que mover o Rony ali pra frente. Você tem o Caio Maia, né? O Caio Maia O Caio Maia teve lesão no LCA só no ano que vem agora. O Cadu volta quando? O Cadu volta só em agosto. Agora volante, né? Você falou de volante. Volante também, um primeiro volante, se negociar o Fausto Vera. Não sei se isso pode acontecer ainda. Mas aí o Atlético tem que repor, porque é só o Alan Franco de primeiro volante ali, né, meu? Só ele. Depois da saída do Otávio não teve aquela reposição pra posição ali, né, Igor? Você tinha o Batalha de volante também? Né? Você tinha o Batalha que saiu também. Eu também acho que é uma posição que o Atlético precisa... Depende. Eu acho que depende muito do que o Cuca tá pensando pro menino lá, o Patrick. Se achar que ele já tem condição, aí não tem essa necessidade. Mas eu acho que precisa porque o Fausto Vera, depois daqueles jogos lá nos Estados Unidos, ele meio que caiu em desgraça, assim, com o Cuca, né? Não teve mais oportunidades. Bom, vamos lá, galera. Eu acho que já virou senso comum. Todo jornalismo, todo mundo que fala de Atlético já mostrou que precisa de mais. E não é uma questão de precisar de mais, de que tá guloso, né? Não, quero mais, vai ser ótimo. Não tem nada a ver com isso, cara. Tem a ver com a necessidade de fortalecer o elenco mesmo, porque eu venho contando pra você sobre isso que o Igor falou, né? Pô, são 73 dias, na verdade, 18 jogos, jogo a cada 4 dias. Não há condições. E se você... Porque os da Copa do Brasil não estão lá, por isso que ele tá falando 20. Porque eu já falei pra vocês, quando entrar os 2 da Copa do Brasil que entra ali, aí vai pra 20, aí cai pra 3. Porque quando você pegar aqui 73 dias, que... Hoje 72, né? 72 dias dividido por 20, nós estamos aqui, nós vamos jogar a cada 3,6 dias. Só que você tem que lembrar que é de Porto Alegre a Caracas, de Belo Horizonte ao Equador, do Equador para Mirassol, sei lá qual que é o nome da cidade do Mirassol. Então é uma loucura, loucura. Então nós temos que ter a inteligência, o Atlético, pelo amor de Deus, diretoria. Eu sei que, olha, eu não tenho um cara que luta mais pelas finanças do Galo dentro desse YouTube atleticano do que eu. Jornalistas, eu sou o cara que mais protege a questão financeira do Atlético. Só que é o seguinte, nós não temos um substituto à altura. Não temos do Coelho, não temos do Scarpa e não temos do Gabriel Menino. Tem, porque o Rubem joga por ali e o Alan Franco, pra mim, tem o Vera. Mas como o Cuca não quer usar o Vera, né, e nós vamos falar disso daqui a pouco, nós temos que ter um entendimento que nós temos moedas de troca muito boa. Nós temos um Igor Gomes, que é uma moeda de troca excelente. Nós temos o Vera, que é uma moeda de troca excelente. Nós temos o Palácios, que também pode nos ajudar nisso. O Rabelo, que pode nos ajudar nisso, já que chegou o outro aí. E nós temos o Ivan. E o Ivan tem que ser oportunizado, o Ivan tem que jogar. Então, assim, nós temos 4 boas moedas de troca, fora o Davidson. 5 boas moedas de troca. Ontem eu fiz um vídeo falando isso, gente, nós temos que valorizar isso aqui, ó. Essas moedas de troca, elas podem dar o que falar, elas podem nos ajudar, elas podem ser o que realmente vai fazer diferença. Então nós temos que correr atrás disso. Se nós não corrermos atrás disso, nós vamos dar em água. Nós vamos afundar. Sabe por quê? Porque o Hulk não é mais um menino. O Rony não é um menino. Esses caras vão pôr a língua pra fora na hora, irmão. Vão pôr a língua pra fora. Rap, mas em julho dá um descanso. Mesmo assim, você precisa ter em alto nível agora. Nós temos que poder ir pra Caracas e jogar com um time misto, meu irmão. Os caras vão dar vida, nós temos que ganhar de qualquer jeito. Pois é, mas nem todo mundo aguenta jogar de 4 em 4 dias. Não adianta você, especialista da fisiologia do atleta, dizer que sim, porque os especialistas de verdade já disseram, não dá. Tem que ter um descanso prévio. E eu tô mostrando pra vocês aqui que com Copa do Brasil... Nós vamos ter... Não, gente, é brincadeira não. Nós vamos ter 4 jogos, a cada 4 dias jogo. Só que você ainda tem que lembrar que você tem que subir no avião e descer do avião. Então, exemplo, você vai daqui para Porto Alegre. Você pega o voo, chega em Porto Alegre, desce. Você praticamente perde um dia. Entende? Aí você vai no segundo dia você treina, no terceiro dia você joga, no quarto você tá voltando para poder jogar daqui a pouco de novo. Então olha para você ver, o Galo joga, vamos colocar aqui, ó. O Galo joga sábado contra... o time do Grêmio, correto? Correto. Abre o campeonato. Aí nós temos que ir pro Equador. Então o Galo joga sábado, no domingo de manhã nós estamos embarcando pro Equador. Aí vai, chega, olha pra você ver, joga sábado. Aí domingo vai, desce, chega no Equador. Domingo, jogo ontem, os caras cansados, vão direto pro hotel descansar. Segunda, faz um treinozinho de reconhecimento, terça está jogando.
Terça joga. É isso mesmo, é na terça, né? Deixa eu ver aqui se eu não tô loucão. Galo. Vamos ver aqui. Dia 1. Dia 1 vai dar... Dia 1 dá terça. É igual eu falei. Aí dia 1 joga. Olha o que eu tô te dizendo. Joga 29 em Porto Alegre. Voo fretado direto pro Equador. Vai jogar com o Ciciano. Ou é Chile? Agora não lembro, mas tanto faz. Não muda o que eu tô dizendo. Desce. Descansa o domingo. Segunda, faz reconhecimento e não treina, porque você não tá pronto ainda pra jogar bola. Na terça você joga, beleza? Nós vamos jogar 9h30 da noite. 9h30 da noite. Aí nós pegamos 9h30 da noite, né? Aí a gente pega dia 1º e tal, dia 2. Chegamos no dia 2. Pegar, vambora pra Belo Horizonte, gente. Embarca pra Belo Horizonte. Chega no próprio dia 2. Todo mundo vai pra casa. Descansa. Aí, na terça-feira, que é uma quinta, tem que ir à tarde pro CT do Galo. Vai fazer aeróbico, vai fazer academia, aquela coisa toda. Sexta, faz um táticozinho ali, mostrando, ó, isso. Porque sábado, dia 5, tem jogo. Sábado, dia 5, tem jogo. Aí você joga dia 5, maravilha. Aí você pensa assim, rapaz, agora eu joguei dia 5, eu vou ter que jogar só no dia 10, na quinta-feira. Mas não vai poder ser não. Sabe por quê? Porque aí você joga dia 5, beleza? São Paulo, vai passar uns dias, vai passar um tempo, no dia 10 você joga com o Desportivo Ziquique aqui, e aí o Vitória, que é dia 12, vai ter que ser transferido pro dia 13, não tem condições. E não tem condições, porque você joga numa quinta e jogar num sábado. Então, gente, não será fácil. Então nós precisamos de elenco. E eu não acho que a diretoria... Porque o problema é que a diretoria acha que Igor Gomes dá conta, que o Bernardo dá conta, e eles não dão conta de fazer essas posições que nós estamos carentes. Esse tipo de... O Igor Gomes não faz a posição do Scarpa. O Bernardo não faz a posição do Scarpa e nem a do Coelho. O Bernardo fez um outro tipo de posição. Então, isso daí precisa ser corrigido. Bom, foi o Turco. Rapaz, finalmente nós descobrimos quem contratou o Godin. Existe uma grande discussão no universo atleticano que Godin veio. Quando ele estava vindo do Cagliari pra cá, do Cagliari, eu virei e falei o seguinte, gente, olha o retrospecto de lesão desse homem, como é que estão trazendo esse homem? Tem 2 anos que ele só lesiona, porque o Mina não só lesiona, o Mina joga o campeonato italiano inteirinho, pode olhar lá. Ele teve uma sequência de lesão no passado, mas depois acabou. E aí, cara, sempre houve essa discussão, sempre houve essa briga, sempre houve esse papo, e ninguém sabia, ninguém falava, ninguém assumiu o filho. Todo mundo dizia que era os menins, e hoje se descobriu que quem pediu a contratação foi o Turco, porque já tinha visto ele jogar, gostava do futebol dele, e entendia que, como ele tinha feito uma boa Copa do Mundo, ele poderia acrescentar a defesa do Atlético. E é verdade, porque o Turco tentou mesmo, o Godin, e quem revelou isso parece que foi o Rodrigo Caetano, tá? Então, não foi o Siga, né, que indicou, não foi nada disso, foi um pedido do técnico, né, e naquela época o Siga não tinha força de veto, como não tem muito bem hoje, e é disso que eu vou falar agora com você no oferecimento do Portal Autoshop. Gente, o Portal Autoshop é o maior portal de seminovos de BH e de região. Meu amigo, nós estamos localizados ali, na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates, e no mês do consumidor nas lojas do Portal Autoshop, a taxa tá saindo, perdão, 1,35. Você tem 60 dias para começar a pagar. E ainda você vai concorrer a um sorteio de uma moto novinha, uma Honda CG. Então não jogue 160, tá? Essa oportunidade fora. Afinal de contas, o Portal Autoshop tá aqui pronto para servir você. Meu amigo, Papum. Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum, o link tá na descrição. Parcelo de 12 a 18 vezes para você o crédito na Papum. O link está aqui, ó, na descrição, e tudo que você precisa de um cartão de crédito como limite. Você tem um cartão de crédito com limite? Você tem esse cartão pronto, rapaz? Então eu vou te emprestar o valor que você precisa. Atendo todo o Brasil de forma segura e tranquila, porque é meu irmão Daniel quem faz. Pode confiar. Papum, crédito na hora pra você. Instituto Céspedes Calvície tem solução, tá? E a solução é transplante capilar. O atendimento é exclusivo e personalizado. E eu garanto, porque eu era conhecido como cabelinho de pombo, Rap Careca Show, Rap Calvo. E olha aí hoje, gente, a minha testa vinha aqui. Rapaz, lá no Instituto Céspedes você tem 13% de desconto. Nós parcelamos pra você um atendimento humanizado e de excelência. É aqui, no único lugar. O único lugar de Belo Horizonte que você vai ter um atendimento tranquilo é aqui comigo no Instituto Céspedes. Bom, avisa que veio do canal Alvinegro pra você ter desconto. Vamos continuar por aqui. E olha aí, eu tava falando de Rodrigo Weber, né? Olha o que ele disse, imagens Bica Galo. Hoje o nosso trabalho está muito respaldado pela direção do Atlético. Todos os jogadores eles passam pela nossa avaliação.
os jogadores, mesmo os jogadores indicados pelo treinador, a gente avalia, a gente tenta aferir todos os aspectos possíveis para fazer uma recomendação mais completa. E faz muito tempo já que todos os jogadores que são contratados é porque a gente olhou e gostou e acha que eles vão dar um bom retorno para o Atlético. Hoje o nosso trabalho está muito respaldado pela direção do Atlético, todos os jogadores... Eu tava falando e tava mutado. Vamos lá, cara, é o seguinte, o Siga, ele não tem poder de veto no Atlético. É assim que funciona. O Siga, o Cuca pede um nome, o Siga trabalha os nomes e põe na mesa. Aprovado pelo Cuca, vai pro Rodrigo Caetano, vai pro Brax, pro Vitor, pro Sérgio Coelho, pro Rafael Menin, pro Renato Salvador e pro Vocaro. E aí esses 6 determinam se a contratação vai rolar mesmo no sentido por causa do gasto, tá? Mas tendo a aprovação do Cuca é só questão de gasto e tal, e aquela coisa toda. O Siga, ele dá recomendação. Recomendar, não contrata, contrata. Tanto é que o Weber contou um caso do seguinte, perguntamos pra ele isso, se já teve alguém que ele vetou, que deu bom e veio ruim. Ele falou assim, teve 2 jogadores que nós vetamos, falamos que não era pra contratar, um deu bom demais e outro deu ruim demais. Então são 2 extremos, né? Isso não quer dizer que vai acertar ou errar. É o papel ali, foi 50-50. Mas a grande realidade é que o Rodrigo Weber trabalha assim, com chancela, com conversa, com papo, com determinação. Ele não faz a coisa a qualquer modo, não. Ele tem chefe, mas ele recomenda assim. Bom, Nicola afirma que jogador está fora. Olha só o que o Nicola falou, cara. Isso é muito forte. Isso é difícil. Preciso falar agora sobre Fausto Vera, que se tornou um enorme problema no Clube Atlético Mineiro. Cuca já deixou bem claro em conversa com dirigentes do Galo que não pretende utilizar o volante argentino de 24 anos de idade. O Fausto Vera entrou em campo em apenas uma partida na atual temporada, foram 21 minutos no jogo contra o Itabirito pelo Campeonato Mineiro em 12 de fevereiro. Em outras 8 partidas ele foi para o banco de reservas, mas nem sequer foi utilizado. A questão é que a diretoria atleticana, na pele ou na figura dos acionistas, gostaria que o Fausto Vera tivesse mais minutos, para que o Atlético pudesse vendê-lo, recuperando cerca de 25 milhões de reais investidos. O Cuca já deixou bem claro que não tem como colocar alguém para jogar como volante sem a intensidade que ele imagina. Fausto Vera é o tipo do argentino que não tem raça, algo meio incomum no mundo do futebol. E a partir daí fica a dúvida. Milito foi o técnico que indicou o Fausto Vera para o Galo, indicação das mais polêmicas e controversas. Falando sobre o Fausto Vera, fica a dúvida se o Fausto Vera será emprestado para outro clube para ganhar esses minutos na tentativa do Galo de recuperar o investimento, ou se os acionistas do Atlético vão insistir para que o Cuca dê mais oportunidades para o jogador. Não, cara, o trabalho da diretoria não é intervir dentro do trabalho do Cuca. Gostaria que você desse mais minutagem, gostaria que você desse mais tempo. Não existe isso. O Cuca tem que colocar aquilo que ele confia que vai funcionar. Então, na verdade, é o seguinte, o que eu vejo de solução no caso Vera é trocar. É você ir num time, eu quero esse jogador, mas eu quero tanto, olha, eu tenho esse jogador e esse jogador aqui, vamos fazer uma troca, eu te dou mais tanto e a gente fecha negócio. É isso que o Atlético tem que buscar nesse momento. É esse tipo de negócio que o Galo tem que fazer. Porque uma vez que você tem um atleta, ele tem um custo, você gastou um dinheiro, você tem que tentar viabilizar. E a forma de você viabilizar não é obrigando o técnico a pôr para ter minutagem para tentar vender. É você sabe fazer o quê? Até porque o esquema do Fausto Vera não vai encaixar no esquema do Cuca. É muito complicado. O Fausto Vera, ele tem que ser trocado. E aí, se tivermos uma troca efetiva, aí sim nós vamos recuperar o dinheiro. O resto é bobagem. Bom, vamos falar dos 5 erros que o Siga
identificou na temporada passada e que ele quer mudar agora. Primeira coisa que o Siga propôs é melhorar a fisicalidade do elenco, e a palavra é essa mesmo, tá? Melhorar a fisicalidade do elenco, ou seja, deixar o elenco mais forte. Não é à toa que contratou Rony, não é à toa que contratou Júnior Santos, que são jogadores fortes, que conseguem ganhar. Não é porque é pequeno que o cara é fraco, não, meu irmão. O Natanael, um jogador que briga muito pela bola, que ele disputa a bola incansavelmente. Então esse é um ponto, tá? Ter jogadores versáteis para atuar em diversas posições. Cara, praticamente todos os jogadores do Atlético fazem isso hoje, titulares. Se você analisar, Lianco faz a direita, Júnior Alonso faz a esquerda, além de zagueiro. Caio Paulista faz a lateral esquerda, faz ponta. O Natanael faz volância e faz ponta, e a lateral. O Gabriel Menino faz a meia direita e faz a volância. O Franco faz o segundo volante e faz o primeiro volante. Scarpa faz a direita, faz a esquerda e faz a central. Hulk faz a direita e faz a central. Coelho faz a direita e faz a esquerda. Olha pra você ver. Todos os jogadores titulares fazem duas funções. E os reservas quase todos. Saravia faz a ponta, faz mal, mas faz. E aí você tem ele na lateral. Na esquerda, o Arana, que eu esqueci do Arana, né? Faz a lateral esquerda e faz a ponta também. Já jogou assim até com o Kudê, com o Milito. Então, assim, quase todos. Se eu falar um por um aqui, nós vamos estender demais. Mas observe que todos os jogadores do Galo... Não, vamos continuar. Aí nós vamos ter o Patrick. Aí eu tenho dúvida que eu nunca vejo o Patrick jogar. O Vera faz a primeira volância e faz meia direita. Fez isso no Corinthians. Eu acho o Vera muito mal aproveitado. Aí o Igor Gomes só faz a meia. O Júnior Santos faz o centroavante, faz a direita e faz a esquerda. Bernard faz a meia esquerda, e pode tentar utilizar ele de meia central, mas eu acho que não funciona. Mas agora o Rubens faz lateral esquerda, faz meia esquerda e faz volância. Então assim, a grande maioria dos jogadores do Atlético faz todas as posições muito bem. Então já falei, valorizar jogadores brasileiros diminuindo o número de estrangeiros. Eu queria que eles tivessem explicado isso, eu devia ter perguntado. Não consigo ver nada, absolutamente nada de relevante nisso. Eu acho que o número de estrangeiros pode ser por uma questão de economia, pode ser por uma questão de ganhar mais dinheiro, porque o jogador de estrangeiro é mais caro. Buscar jogadores com mentalidade competitiva, excelente, que a gente não pode ter o cara aqui que já chegou, ganhou tudo e agora ele só quer ganhar dinheiro. Tem muitos assim no futebol. E ter jogadores entre 24 e 29 anos, que é a idade do auge físico. Isso pra mim é o fundamental, ter mais jogadores nesse sentido, porque você ganha com torneios aqui. Vendo os jovens barato, mantém esses caras todos contratados. Bom, vamos falar de um cara, vocês sempre me perguntam, Rap, então quem que você indica? Rap, indica pra nós, Rap, então fala aí. Vamos falar de Lisieiro. Ontem, o Thiago Fernandes contou que o Lisieiro não quis renovar com o São Paulo. E o contrato dele acaba agora no meio do ano. Ele tem 27 anos apenas, Jales, brasileiro, 1,77, meia central. Ele é patrocinado, ele é agenciado pela Link Sports, tá? Lisieiro, no total até hoje, jogou 219 jogos, 9 gols, 10 assistências, né? E joga de meia central volante, tá vendo? A grande maioria dos seus jogos é de meia central volante. Pra você ter uma ideia, como meia central volante, ele jogou 80, 90, meia central, 81, volante, 45, só que eles gostam de colocar volante como primeiro volante, né? Mas olha pra você ver, ele tem um total de 91, 91, 101, 111, 121, 126 jogos assim. Então é um cara acostumado. E, cara, o contrato dele acaba agora, 30/6/2025. Por que não uma composição? Porque eles estão tentando renovar lá e ele não quer, cara. E ele não quer. A Link Sport, pra você ter uma ideia, patrocina o Vitor Roque, Rafael Veiga, o Maurício. É muita gente boa. Entendeu? É muita gente boa. Então, assim, cara, vale a pena investir nesse jogador. Pra mim, é um jogador que funcionaria demais no Galo, mas vou deixar pra você. Bom, vamos lá, informação, notícia sobre Pochettino, tá? O Atlético avança com Pochettino. O Cuca parece estar vencendo a discussão. Eles estão dispostos a dar o Pochettino e liberar o Daverson, tá? A informação que eu obtive ontem, na hora que eu estava gravando esse vídeo, né, um pouquinho antes de eu gravar, era o seguinte, que Pochettino, o Atlético, sim, vai fazer um movimento de mercado para tentar a contratação do Pochettino.
Pochettino. E os times começaram a avançar. O Fortaleza topa liberar e o Atlético topa liberar o Davidson. O Fortaleza insiste numa premissa de valor, que o Atlético tinha que dar um pouquinho de compensação, uma vez que o Davidson tem 33 anos, o Pochettino tem 29, então uma diferença de idade que o Fortaleza estaria perdendo e está pedindo um valorzinho. E isso está sendo estudado pela diretoria, pelo menos foi a informação que chegou para mim, tá bom? Então, assim, se fizer uma troca excelente, que a gente resolve o problema da reserva do Scarpa, o João Marcelo vira o reserva do Hulk, 21 anos e precisa ter espaço para jogar. Espero que você tenha deixado o like, se inscrito, te encontro 11 horas da manhã aqui no canal Alvinegro. Tamo junto, obrigado, tchau e fui, valeu!